Acho que os médicos são formados de uma maneira muito individual. O médico é formado para resolver ele as coisas que estão acontecendo. O médico não é... A formação toda do médico é dizer assim, a responsabilidade é tua. Tu vai ter que tomar a decisão. É uma coisa muito solitária, né? Uma ocasião vi um artigo que achei muito interessante, que comparava, né, a posição do juiz com a posição do médico. O juiz também, ele é extremamente solitário, o juiz não tem a quem consultar. Ele exara uma sentença de acordo com a sua consciência, com a sua visão de mundo, com as coisas que ele entende que estejam mais adequadas de uma forma ou de outra. Que já não é a mesma coisa no segundo grau, né, em que há um colegiado, enfim, em outras instâncias da justiça. O médico, acho que tem muito esta solidão de decisões individuais. E é muito difícil fazer com que os médicos trabalhem em conjunto. Acho que os médicos estão muito habituados a encontrar, a procurar, ou achar que tem que ser necessariamente soluções pessoais, individuais para os problemas que eles enfrentam. Nesse sentido, a greve de 2003 foi um movimento histórico, que conseguiu agregar os municipários de Porto Alegre, os municipalizados, aqueles que eram do Estado e da União e que foram cedidos para trabalhar sob o comando da Prefeitura de Porto Alegre, e conseguiu uma grande mobilização. Acho que chegou a ser emocionante isso, porque quando a greve terminou por uma decisão judicial, do meu ponto de vista até truculenta, mas por uma decisão judicial que impôs uma multa de tal valor que em 3 dias, se persistisse a greve, em 3 dias todo o patrimônio do sindicato estaria perdido, né? Nós estaríamos no vermelho no 4º dia. E essa interrupção foi decidida numa Assembleia Geral em que os médicos se deram as mãos, cantaram o hino nacional. Foi um momento cívico, né? O fim da greve, o momento em que nós perdemos a greve, de certa forma. Na verdade, foi uma greve vitoriosa, porque os médicos vinham com reivindicações salariais, foram, do ponto de vista dos médicos, ofendidos, porque a prefeitura, além de não dar nada do que estava sendo pleiteado, resolveu botar um cartão ponto para controlar o horário dos médicos, o que foi visto e sentido pelos médicos como um escárnio, assim, não só não dou a remuneração que vocês merecem, a que fazem jus, como mais, vou controlar vocês, vou tratar vocês como pessoas irresponsáveis. E isto gerou um descontentamento muito grande. Bom, afinal, o tal ponto não saiu, terminou a greve, perdemos, tivemos que trabalhar para recuperar os dias parados, quer dizer, foi uma vitória, uma derrota completa, se a gente olhar por este ângulo. No entanto, os objetivos que a categoria se propunha foram atingidos. O próprio secretário da Saúde, que enfrentou muito diretamente a categoria médica, caiu. E na eleição seguinte caiu o governo do PT, com quem os médicos tiveram um enfrentamento muito forte. E até hoje é difícil encontrar um médico do PT, tal a aversão que se criou dentro da categoria, aquele padrão de comportamento, aquela visão de mundo, etc. Acho que esse partido já mudou muito de lá para cá, né? Mudou tanto que quase é irreconhecível hoje, quase não se consegue distinguir ele de outros, dos demais. Mas acho que ficou nos médicos um sentimento muito forte de discórdia, enfim. Acho que a pior vitória é esta, né? Em que alguém sai completamente vitorioso e alguém completamente derrotado, porque isso não vai ser esquecido por quem foi derrotado. Apesar de que, se a gente olhar pelo ângulo do interesse do médico, foi uma greve absolutamente vitoriosa, né? E acho que também foi um momento de virada
porque os médicos sempre tiveram um certo pudor, uma certa vergonha de admitir publicamente: olha, eu estou trabalhando numa sala que tem os cantos da peça mofados por infiltração de água, né? Então, isso fazia com que eles se sentissem tão diminuídos que tinham até um certo pejo, uma dificuldade de falar sobre isso. Eu acho que essa capacidade gregária tem mais a ver com duas coisas. No caso específico restrito do médico, tem mais a ver com a sua formação, e o médico é formado para tomar decisões entre quatro paredes, etc. E aconteça o que esteja acontecendo lá de fora, acho que os médicos continuam tendo essa formação e saem com este cacuete, vamos dizer assim, né, de sempre procurar soluções pessoais, individuais, no caso específico do médico. De outro lado, nós estamos vivendo um momento de globalização, de neoliberalismo, de flexibilização das relações de trabalho. Então, a tendência deste mundo contemporâneo é de que cada um salve-se quem puder, né? É da multi-empregabilidade, é do funcionário que é capaz de desenvolver várias funções. As pessoas estão sempre olhando para o mercado de trabalho. Se recomenda aos empregados que mantenham um ciclo, né, um círculo, melhor dito, de amizades de conhecimento. Se olhar uma revista especializada nisso, na área de administração, eles recomendam claramente para o funcionário, para o executivo, né, para quem é voltado esse tipo de publicação, assim: se tu fosse demitido hoje, a quem tu recorrerias? Quem são as pessoas que tu procuraria? Aí tu para pensar, diz: eu procuraria fulano, beltrano, etc. Então procura, agora que tu está empregado, e faz esse vínculo, estreita esse laço, para quando tu precisar, tu ter um vínculo de amizade muito forte. Quer dizer, quero te dizer com isto, o momento em que nós vivemos, de sociedade de consumo, de neoliberalismo, de globalização, etc., estimula as soluções individuais. Não dá espaço para os avanços, né, por movimentos coletivos. Então, nós vivemos duas situações adversas. Uma pessoal da formação do médico, que é histórica, e outra do momento histórico que nós estamos vivendo, que é extremamente individualista, imediatista, né, e consumista. Então, isso não ajuda a que se forme uma consciência de categoria, de classe, etc. Eu não tenho dúvida nenhuma, né, de que esta tentativa surda, silenciosa, né, por uma portaria do Ministério da Educação, de determinar as faculdades de medicina que doravante, em vez de dar o diploma em que diz médico, desse um diploma que dissesse bacharel em medicina, faz parte dessa tentativa de nivelamento por baixo, de que todos são a mesma coisa e todos estão aptos a exercer os mesmos atos e as mesmas atribuições profissionais. Então, acho que isto foi em tempo identificado, se conseguiu mostrar, inclusive para os alunos, né, que isso não era uma coisa de menor importância. Que diferença faz estar no diploma bacharel em medicina ou médico? Faz toda a diferença, porque é parte de um projeto ideológico, né, que tem uma vertente na reforma sanitária, que tem outra nessa proliferação de profissões da área da saúde, a mais enlouquecida, e que faz parte destas condutas daquilo que eu chamei de autoburocracia do Ministério da Saúde. O curso de medicina é um curso terminativo. É diferente do curso de bacharel em direito, profissões que estão no leque dos bacharéis em direito. Não, o curso de medicina é um curso terminativo. Quem fez o curso de medicina sai médico.